Agora, um assunto que me pediram muito, desde que eu anunciei essa live, foi, Tatá, não esquece das tentantes. Sim, gente, não vamos esquecer, que agora a minha segunda convidada é uma convidada muito especial, que eu conheci quando eu estava grávida da Bia. É a minha médica, obstetra, ginecologista, a doutora Camila Martim. Pode vir, doutora Camila! Deixa eu dar um abraço! A gente quase não se viu com você. Nossa, é verdade, né? Senta, fica à vontade. Gente, a gente tá se vendo tanto. Agora eu já tô na fase de uma consulta Por semana. por né? semana. A gente tá se vendo super. Tô indo toda hora no consultório dela. Eu adoro porque lá tem ultrassom, então eu já vou, faço meu ultrassom, já vejo o Caio. E aí, né, já... Logicamente que a gente já tá fazendo esse vídeo, Muito tempo. esse conteúdo há muito tempo. Nessa live, nessa aqui? Tá. Tá bom. A gente já tá pra fazer esse conteúdo, gente, há muito tempo, muito mesmo. E aí, quando eu tive a ideia da live, eu falei, a doutora Camila precisa ir. Porque, pelo amor de Deus, essa mulher, ela sabe muito, ela é um dicionário ambulante, tá? Doutora Camila, preparei umas perguntinhas. Tá bom. E aí, pra gente falar um pouco de tentantes, né, que é uma coisa bem recorrente. E só quem tá tentando sabe que parece uma eternidade, né? Então, vamos lá. Quais são os preparativos necessários para quem tá tentando engravidar? Antes, eu queria aproveitar para falar uma coisa muito importante que eu acho que faz sentido com a live que você fez, que eu vi você falando dela há muito tempo, né? Eu quero fazer alguma coisa com conteúdo. E é importante falar que, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem acesso ao médico, nem na tentativa e até na própria gestação. Uma grande parte das pacientes vão chegar no pré-natal depois das 12 semanas. Então, a gente trazer um pouco de informação aqui é muito válido para que as pessoas vejam e procurem atendimento médico antes, né? Sim, e possam se preparar, né? Exatamente, porque isso pode modificar o curso da gestação e pode melhorar muitos desfechos obstétricos, né? Então, eu acho que essa live faz todo sentido com tudo que você tem construído aí nesse tempo todo e agradecer imensamente o convite por estar aqui, né? Ai, eu que tô topada. Gente, ela tem uma agenda tão lotada, vocês não fazem ideia. É parto toda hora, cada hora eu vejo ela estar num hospital diferente. E é parto aqui, parto ali, parto aqui. E aí eu falei, doutora Camila, separa só um minutinho, tomara que ninguém nasça nesse dia pra ela poder vir aqui. Mas fiquei feliz mesmo, obrigada. Eu também estou muito feliz. E quando a gente fala da tentativa de engravidar, o momento ideal seria mais ou menos uns 3 meses antes. Lógico que em toda consulta, nosso objetivo, seja de tentante, consulta ginecológica ou qualquer consulta, é promover saúde e bem-estar. Mas essa fase é uma fase muito específica. A gente tem algumas coisas importantes que não podem passar. Tá. Quando a gente fala de saúde da mulher, a gente tem que avaliar quais as comorbidades, que doenças que essa paciente tem, se essas doenças estão compensadas, se a rotina ginecológica dela está em dia, se tem alguma coisa que pode de fato comprometer a gestação e que a gente possa melhorar nesse processo. A gente tem que avaliar quais medicamentos que ela está usando e se tem alguma medicação que é contraindicada, tanto na tentativa quanto na própria gestação, para que a troca já seja realizada e a gente consiga seguir a gestação da forma mais adequada possível. Além disso, a gente tem que avaliar também a carteira de vacinação dessa paciente. Tem algumas sorologias que a gente pode colher nesse período de tentativa para avaliar se essa paciente precisa fazer algum reforço vacinal e realmente deixar esse processo ainda mais seguro. Tá. Agora eu quero deixar um recado muito importante. Eu acho que é um grande momento para a gente modificar nosso estilo de vida. Porque muito embora tudo isso que a gente está falando é muito importante, sobre a saúde, avaliar a doença, a gente pensa muito em doença, e a gente sabe que a gente tem que agir ali na base, que é mudar nosso estilo de vida. Então a gente sabe que uma alimentação adequada nesse período de tentativa, a gente sabe que sono adequado, sabe que tem alguns trabalhos que falam até de, por exemplo, pessoas que trabalham à noite podem ter um tempo de gravidez eventualmente maior. São estudos, né? De tentativa. De tentativa. Porque o sono é importante. Né? Então, assim, pensar em sono, pensar em alimentação, pensar em atividade física e estresse. Que é uma coisa extremamente frequente, né? O mal do século. O mal do século. Todo mundo chega estressado no consultório, eu falo, né? Vamos lá, vamos respirar fundo e vamos ver o que a gente pode melhorar. Então, a gente atuar nisso realmente pode facilitar e diminuir o tempo de tentativa. Então, a gente tem que agir na base e isso é um momento muito oportuno. Eu falo que, assim, a gente, como pais, né? A gente vira exemplo para os nossos filhos, né? E a gente quer o melhor para eles sempre. E a gente começa nesse momento na tentativa, já mudando nosso estilo de vida para promover realmente uma gestação saudável e um desfecho melhor possível para os nossos bebês. Não, e eu quando eu cheguei grávida para você, né, grávida da Bia, eu lembro que eu tinha começado a tomar ácido fólico, é o ácido fólico que fala mesmo, né?
sei lá, tinha pouquíssimo tempo. E quando, na verdade, você tem que começar, se você está pensando em engravidar, já pode começar. Lógico que tem algumas indicações, não sei. Mas, enfim, o quanto é importante essa antecipação, né? E não simplesmente, vou parar aqui o anticoncepcional, vou tirar o DIU e depois eu penso. Não, gente, primeiro vai fazer a consulta, primeiro faz todos esses exames e depois começa a tentar. A gente sabe, por exemplo, que o ácido fólico, todo mundo conhece, né? Assim, o ácido fólico, hoje em dia a gente prefere metilfolato, que é uma forma do ácido fólico, uma forma mais ativa. E, de fato, ela diminui defeitos de fechamento do sistema nervoso central, da coluna do bebê. Então, é extremamente importante. Mas a gente sabe que o metilfolato, né, o ácido fólico, tem uma ação em outras coisas também, até alterações cardíacas, fetais. Então, a gente sabe da importância dessa suplementação e que ela seja feita preferencialmente, alguns trabalhos falam de 1 a 3 meses. A gente gosta mais de 3 meses antes de engravidar. E por isso eu falo desses 3 meses, né, antes da tentativa de fato. Entendi. Né? Além disso, a gente tem que pensar em outras vitaminas. Hoje em dia, a vitamina D também muito reconhecida em relação a isso. E o quanto a gente tem déficit de vitamina D, né? A gente acaba nos expondo ao sol, e, enfim, e é uma vitamina extremamente importante relacionada a maior risco de abortamento. Então, assim, precisa realmente estar de forma adequada. Então, coenzima Q10, tem um monte de suplementação que a gente pode melhorar e realmente permitir que esse processo seja ainda mais saudável. Então, procurar uma avaliação individualizada, personalizada. A questão da trombofilia também, né? Que eu só descobri graças à doutora Camila, que falou, vamos investigar, porque eu tive um aborto antes da Bia. Ela falou, depois que a Bia nascer, vamos fazer toda essa investigação para você se preparar para uma próxima gravidez, já saber, né, e tal. E aí veio o resultado da trombofilia. Que, nossa, me perguntam muito. Isso é uma live à parte, né? É uma parte que eu quero, inclusive, fazer com a doutora Camila. E também com uma hematologista, que eu acho muito importante. Eu acho que para as pessoas entenderem qual que é a indicação do rastreamento das trombofilias, né? Para quem deve ser investigado. Eu acho que isso, de fato, é muito importante. E uma das coisas importantes também, quando a gente fala de saúde, por exemplo, alterações tiroidianas podem ter um impacto imenso na gestação e na tentativa. Então, a gente tem que estar com a tiroide em dia, tudo certinho. Então, eu acho que se a paciente pode realmente procurar uma assistência médica nesse período de tentativa... São muitos fatores, né? Eu acho que pode mudar o curso da gestação dessa paciente, o tempo de tentativa e o curso da gestação. E a experiência também, né? De você entra no negócio preparada já. Assim, eu acho que a experiência começa desde o momento que eu falo assim, eu vou começar a tentar. Tá. Né? Então, assim, eu acho que a gente percebe um pouco quando... Eu brinco que a maternidade começa ali, na tentativa. Porque quando a gente começa a tentar, você entra num mundo que você desconhece, que você perde um pouco o controle, né? E a maternidade, ela é assim, né? A gente perde um pouco o controle. E se a gente consegue, pelo menos do que a gente pode fazer tudo de forma adequada, a gente está fazendo a nossa parte, sabe? Sim, então, por isso que eu acho que é tão importante. E qual que é o tempo de tentativa adequado de acordo com a idade? Que a idade a gente sabe que é um fator também muito importante, né? Sim, com certeza. É uma conversa que eu falo que eu tenho com todas as pacientes que chegam no consultório, todas, 100%. Eu falo, olha, eu quero conversar com você sobre maternidade. Se você falar para mim que não quer ter filhos depois dessa conversa, a gente nunca mais fala, mas a gente vai falar uma vez para você ter conhecimento para poder conduzir um pouco sua vida reprodutiva de forma adequada. A gente sabe que a gente nasce com um número pré-determinado de óvulos. Eles vão morrendo ao longo da vida. Poucas coisas vão interferir nessa morte celular programada, né, que a gente tem. Então, por isso que a gente fala tanto em idade. E a gente sabe que a maior parte dos trabalhos também falam que a partir dos 35 anos, a gente tem uma queda importante da nossa reserva ovariana. E aumenta o risco de malformações, de alterações cromossômicas. Por isso que a gente também muda o tempo de tentativa de acordo com a idade. Tá. Né? Então, a gente sabe que uma paciente até 35 anos que tenha ciclos menstruais regulares, preferencialmente de 25 a 35 dias, a gente pode ter um tempo de tentativa de 1 ano, no período fértil, né, que é uma coisa que a gente pode comentar um pouco também. Pacientes acima de 35 anos, pensando que ela já deve ter uma reserva mais baixa pela idade, a gente dá um tempo de tentativa de 6 meses. Né? Então, isso de fato... E o que a gente faz depois desse período? A gente começa, de fato, a fazer uma investigação mais rigorosa, porque eles não estão conseguindo engravidar. Porque a gente sabe que a imensa maioria dos pacientes vão engravidar cerca de 70% nos primeiros 6 meses. Tá. E uma boa parte vai engravidar no primeiro ano. Isso não aconteceu nas pacientes até 35 anos, o que a gente precisa rever? Agora, lógico, se essa paciente, por exemplo, eu tenho um baita histórico de endometriose, eu tenho alguma doença que já de fato pode impactar na minha saúde reprodutiva, então a gente vai ter que talvez investigar algumas coisas antes. E aí esse processo todo aquele preparo que a gente...
Exatamente, individualizando, né? Porque assim, eu vou falar para uma paciente, olha, eu tenho uma baita endometriose grave, eu vou deixar 1 ano lá em casa tentando engravidar assim, não, pera um pouquinho, vamos acompanhar, vamos entender qual o quadro dela, se ela precisa de uma intervenção antes, se ela precisa de uma ajuda antes, para ela não ficar também sofrendo nesse período, né, de tentativa, porque acaba sendo angustiante. Nossa, acho que é uma ansiedade, né? E isso acaba atrapalhando. Eu sempre, quando eu fiz o vídeo contando que a Bia era um bebê arco-íris e tal, eu até falei assim, gente, ó, confia que a hora que tiver que dar certo, dá e tal. E aí teve muita gente que me falou assim, olha, você fala isso porque você conseguiu ter a Bia, né, agora tá grávida do Caio, mas pra quem tá tentando, é muito difícil você falar uma hora vai. Não, tem gente que tem, exatamente por conta da idade, por conta de algumas condições, que tem aquele prazo, né? Então, que tem esse acompanhamento médico, gente, é essencial. Eu queria fazer um comentário também. Eu acho que é uma boa oportunidade da mulher conhecer o seu próprio corpo, dela se conhecer ainda mais e conhecer seu ciclo menstrual. Porque isso também pode ajudar a calcular de fato o período fértil e a gente otimizar as chances de tentativa. Aí chega a paciente no consultório falando assim, nossa, eu tô tentando. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver como que você tá tentando. Ela tá tentando, o marido tá viajando 3 meses no ano, tipo, não, assim, não tá tendo relação sexual num período adequado, né? Então, assim, a gente... É um momento... Gente, tem aquela história que não pode ter relação, se você tá tentando, não é ideal ter relação todos os dias, no período fértil, que tem que ser... Na verdade, a gente fala dia sim, dia não, mas pode ter relação também dia sim, dia não. Assim, o impacto de dia sim, dia não, ou todo dia, ele é muito pequeno. Tá. Então, assim, a gente tem mais ou menos 6 dias férteis no mês, né? Que é um período que seria ideal de tentar engravidar, né? E principalmente o período pré-ovulatório, tá? Então, o período pré-ovulatório é um período melhor para tentativa, porque o espermatozoide, ele dura muito mais tempo. Ele dura mais ou menos uns 5 dias, 3, 5 dias. O óvulo, não. Então, assim, na hora da tentativa, se assim, a mulher ovulou, o espermatozoide já está ali, a gente facilita o processo, né? Entendi. Então, assim, o período pré-ovulatório, ele é muito bom. E o corpo dá sinais, né? O corpo dá sinais. A gente tem a alteração do muco cervical. Então, se a mulher conhece seu corpo, conhece seu ciclo menstrual, o peito fica sensível também. A gente consegue, sabe, otimizar, reduzir o tempo de tentativa, Sim. Conhecendo o seu corpo, preparando o seu corpo, se cuidando e ainda assim garantindo uma gestação ainda mais saudável. Então, assim, eu acho que todo mundo está convencido que precisa ir no médico 3 meses antes. Por favor.